Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a mais um programa Fobia em Foco. É o programa onde eu falo sobre as fobias de uma maneira geral e revelo todos os detalhes dessa patologia tão pouco falada, mas muito sofrida para quem sente. Se você não me conhece, meu nome é Marcos Barros. Eu sou terapeuta especialista no tratamento de fobias de uma maneira rápida e muito eficiente, em apenas 4 passos, não importando o tempo que você tem de fobia ou a intensidade da sua fobia. O tema da live de hoje é uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: todo mundo tem fobia? O que você acha? Todo mundo tem fobia? Esse é o tema da live de hoje. Será que todo mundo tem fobia? Bom, eu fiz uma enquete hoje na minha rede social, no meu story, aqui, e perguntando justamente isso. Se as pessoas achavam que todo mundo tinha fobia. E o interessante foi que o resultado dessa enquete, pouco mais de 100 pessoas responderam essa enquete. Então, para você ter uma ideia, 60% das pessoas votaram que não. Nem todo mundo tem fobia. Mas 40% das pessoas votaram que sim. Todo mundo tem fobia. Então vejam que vamos botar assim, estatisticamente, aquela estatística bem de padaria mesmo, a cada 10 pessoas, 4 pessoas acham que todo mundo tem fobia. Então, isso vem para corroborar a hipótese de que eu testei hoje e que me motivou a fazer essa live de hoje. Né? Então, assim, o que me motivou a fazer essa live de hoje foi o seguinte: quem está aqui e que está na rede social e que frequenta a rede social sabe e já recebeu aquela trend que está viralizada, onde uma espécie de uma enquete, assim, onde a pessoa conta sobre a vida dela, curiosidades, preferências. Então tem desde número do sapato até comida preferida, bebida preferida, então assim, viagem preferida. E isso vem acontecendo já provavelmente há mais de uma semana. E aí eu vendo isso o tempo todo aparecendo, porque essas coisas virais aparecem o tempo todo na internet, né? Então, eu vendo isso o tempo todo, me chamou a atenção uma das perguntas ali. Existe uma questão ali que está escrito: qual é a sua fobia? Está escrito fobia só, mas na verdade o que eles querem dizer é: qual é a sua fobia? Como se a fobia fosse algo natural e que todo mundo tivesse. Então, uma enquete que fala mais ou menos da característica das pessoas, assim, do que você mais gosta, do que você menos gosta, enfim, quais são as suas preferências e algumas características físicas até. E colocando a fobia ali como algo, como uma característica, como eu posso dizer, como um comportamento mesmo. Esse sou eu tenho essa fobia. E o mais interessante é que a maioria das pessoas que eu vi respondendo essa enquete não deixam isso em branco. Escrevem. É claro que eu não acredito que a pessoa que criou essa enquete escreveu fobia com a intenção de dizer, de questionar se a pessoa tinha fobia ou não. Eu tenho uma crença, eu prefiro acreditar que ela quis dizer se você tem algum medo muito grande, que é isso que as pessoas pensam que é uma fobia, que é um medo amplificado. E isso é um conceito completamente errado, né? Então, isso me despertou a vontade de vir falar e percebi que, assim, as pessoas... Essa enquete mostra que as pessoas ainda não entenderam o que é fobia. As pessoas ainda... A fobia é muito subjugada ainda. As pessoas entendem a fobia como algo natural, algo que todo mundo tem, de alguma maneira. A ideia dessa live é justamente desmistificar isso.
é mostrar para você assim, você tem fobia mesmo? Você que respondeu aquela trendzinha, você acha mesmo que você tem fobia? Ou você respondeu na intenção de ser medo? Né? Então, essa trend foi o que me motivou. Então, se você está curioso para saber ou curiosa para saber qual é a resposta disso tudo, fica comigo até o final, que até o final dessa live você vai saber exatamente diferenciar uma coisa da outra. E vai entender que a fobia não é um comportamento, não é algo que tá, não é um carimbo que a pessoa recebe e que ela precisa ficar com isso para sempre. Vamos fazer um trabalho mental aqui. Imagina que eu troco esse nome, fobia, por tuberculose. O que vocês achariam como vocês achariam que ficaria? Como soa isso para vocês dentro de uma enquete de viral assim? É estranho, né? Então assim, no meio de, sei lá, você quer saber para onde eu viajo, para onde eu gosto de viajar, qual é a minha comida preferida, de repente você quer saber se eu tenho tuberculose? Tuberculose é uma doença. Pois é, fobia também. Entende? Só que muita gente ainda insiste, e eu tô falando de profissionais e não profissionais, tá? Ainda insiste em achar que fobia é só um medo excessivo. Que fobia é natural. Fobia é muito comum, isso eu concordo, mas ela não é natural. Fobia é uma doença, assim como tuberculose. É comum, tem muita gente que tem tuberculose, mas não cabe aqui nessas perguntas assim, se eu tenho. O que tem a ver uma coisa com a outra? Entende? Então, eu não estou aqui para falar mal dessa coisa, não, que eu achei até legal e tal. Eu entendi o que a pessoa quis dizer ali, mas eu achei interessante porque muita gente pode se confundir e se confunde com muita frequência, tá? A ideia hoje é tirar essa confusão da cabeça das pessoas, ok? Então, qual que é a diferença entre medo e fobia? O medo, basicamente, você precisa estar presente, assim, você precisa ver o objeto ou a situação em que você tem medo. O medo, as pessoas falam, mas eu tenho muito medo de tal coisa. As pessoas me ligam, às vezes falam, eu tenho medo de tal coisa, eu tenho medo de tal coisa. Eu falo, que bom, porque eu também tenho medo de um monte de coisas, mas eu não tenho fobia. O medo, ele é necessário. O medo, ele foi feito justamente para que ele nos proteja de alguma coisa. Então é importante que nós tenhamos o medo. É uma emoção legítima. A minha cachorrinha está passando aqui. É uma emoção legítima. Tá? Então nós precisamos do medo para justamente nos proteger das questões perigosas realmente da vida. Né? Agora, tem coisas que a gente tem mais medo, tem coisas que nós temos menos medo, e isso é graduado, tá? Mas não existe uma linha que ultrapassa isso e isso vira uma fobia. Não é assim que isso funciona. A fobia não é um medo amplificado, ok? Então, assim, para que você tenha, para que seja um medo, se você imagina, por exemplo, eu tenho medo de um monte de coisa, mas se eu imaginar essas coisas, eu não fico com medo. Eu não tenho medo imaginando essas coisas. Se eu der de frente com alguma coisa, com alguma situação, vou dar um exemplo aqui, eu tenho medo de ser assaltado. Mas se eu pensar em ser assaltado, isso não me traz reações exageradas. Entende? Manifestação exagerada de ansiedade no meu corpo. Agora, é possível que isso aconteça se eu for efetivamente assaltado. Aí sim. Aí isso vai me dar, provavelmente, crise de ansiedade. Percebe? Mas assim que eu saio, ou que eu saio da situação e tudo mais, meio que volta ao normal. Então isso é o medo. O medo geralmente, ele tem um contexto, ele faz sentido na maioria dos casos, tá? Então, ou seja, o contexto desse medo, ele acaba fazendo sentido na maioria dos casos, tá? E você precisa ter contato direto, você precisa estar vendo, ou você precisa passar pela situação em que você sinta medo. Por exemplo, um carro com uma velocidade muito alta e você não está dirigindo, assim, você está de passageiro com alguém que está fazendo uma direção muito perigosa dessa maneira.
Então isso te traz uma ansiedade, um medo. Mas assim, se eu pensar nisso agora aqui em casa, isso não me traz nenhuma reação. Entende? Então eu preciso estar vivendo isso para que isso aconteça. E se de repente esse carro para e eu saio do carro, o medo foi embora, acabou. Tá? Mesmo que eu me lembre da situação, isso não me traz mais nenhuma sensação física ou até emocional mesmo. Tá? No caso da fobia, ao contrário do que muita gente pensa, a fobia, muitas vezes, a pessoa que sofre com fobia, nem medo ela tem. É possível ter fobia, tem pessoas que têm fobia e que já me falaram que eu não sinto medo do que eu estou vendo. Eu sinto aversão, eu sinto uma coisa muito estranha. A pessoa às vezes nem sabe dar o nome para essa coisa. Então veja que fobia não é necessariamente só medo, né? Para que se tenha fobia, uma das principais características assim para você saber diferenciar é que a fobia, como ela é um medo da imaginação, imagina o seguinte, de maneira metafórica, é como se nós tivéssemos duas mentes, a nossa mente racional, consciente, e a nossa mente subconsciente, ok? E que elas não conversam entre si. Isso metaforicamente falando, só para que a gente possa entender melhor as coisas aqui, ok? Então vamos supor que toda vez que você passa por uma situação, como a situação que eu falei agora há pouco, vamos ver que você foi assaltado, ou seja, uma situação muito extrema, de emocional muito extrema. A sua mente subconsciente, ela meio que dá um print, uma espécie de print em toda a situação, e ela pode, especialmente na nossa primeira infância, tá? Pode acontecer na fase adulta, mas a grande maioria é na primeira infância, a nossa mente associa aquele estado emocional que você está vivendo naquele momento com a situação, ou o objeto, ou o animal que está presente naquela situação. Então vamos supor que você está sendo assaltado e a sua mente naquele momento, ou você está com seu pai ou com sua mãe, ou até mesmo na fase adulta, está sendo assaltado e naquele momento você tem uma emoção muito forte. Tá? E aí a sua mente subconsciente, ela faz uma associação, ela faz a associação daquele estado emocional, ou seja, algo muito nocivo e perigoso para você, com a situação, o objeto, o animal. No caso aqui que a gente está falando, o assalto. Então, toda vez que você imaginar o assalto, ela vai tentar te proteger. Por quê? A nossa mente subconsciente, ela não está enxergando o que está acontecendo aqui fora. Eu estou falando de uma maneira bem simples, tá? Mas a nossa mente subconsciente, ela não enxerga contexto. Ela não sabe o que está acontecendo aqui fora. Ela reage automaticamente ao que a sua mente, ao que os nossos sentidos entregam para ela. Então, se você imaginar de maneira correta aquela situação, o animal, ou enfim, a coisa que te traz a fobia, você vai perceber que isso já faz com que você passe mal. Isso já faz com que você tenha calafrio, que seu coração palpite, que você tenha sudorese, que é o suor, né? Que você tenha até mesmo crise de ansiedade, só de imaginar. Você não precisa ter contato. Então, uma das coisas que caracteriza a fobia é justamente que você não precisa ter contato. A pessoa sofre com a fobia só de imaginar, ou seja, ele é um problema imaginário. Então o medo, vejam que uma diferença bem clara assim, o medo, ele é, vamos dizer assim, ele é mais real, ele é mais físico. Existe ali a situação do medo real. A fobia não. A fobia, não necessariamente. Você não precisa estar vivendo aquilo. Aquilo é um medo imaginário. A fobia é um problema imaginário. E para problemas imaginários, você precisa de soluções imaginárias. É por isso que aquele remédio não funciona, é por isso que determinadas terapias não são muito bem indicadas, porque não atingem a mente subconsciente. Ficam trabalhando a nível consciente. E isso não tem como funcionar.
Então eu recebo muitos clientes que falam, não, já tentei a terapia A, B, C, eu já tentei de tudo. As pessoas costumam fazer isso, elas fazem 2, 3 terapias e elas acham que já tentaram de tudo. Mas na verdade, ela tentou 2 ou 3 terapias que não acessam a mente subconsciente. E se o problema está na nossa mente subconsciente, não tem como ela melhorar. Não nem chegou para reprogramar aquela programação da fobia. Entende? Então não tem como isso funcionar. Então a fobia é o medo do pensamento. Então isso, vamos dizer assim, a frase que mais caracteriza a fobia é isso, é o medo do pensamento. Então se você que respondeu aquela enquete lá, colocou alguma coisa específica, se você não está em contato com aquilo naquele momento, nesse momento agora dessa live, imagina aquela coisa. Imagina o que você colocou ali que supostamente era a sua fobia. Faz esse exercício agora. Se você imagina aquela situação, boa noite, Ana Maria, seja muito bem-vinda. Se você imagina aquela situação e isso faz com que você tenha sensações físicas ou emocionais desproporcionais, porque afinal de contas a coisa não está acontecendo, né? Então, deixa eu colocar aqui. Então a coisa não está acontecendo de verdade, né? Então, assim, se só de imaginar você já não está se sentindo bem, aquilo te dá um desconforto, vamos dizer assim, numa escala de 0 a 10, acima de 5, acima de 5, 6, é possível que você esteja realmente falando de uma fobia. Agora, se o que você escreveu lá, quando você imagina, não, eu tenho medo disso, muito, bastante, mas pensar nisso não me traz nada, traz só um desconfortinho assim, porque eu sei que eu tenho medo disso. Então as pessoas pensam muitas vezes que você gritar, sair correndo de uma coisa, por si só já é uma fobia. Então isso acontece muito, por exemplo, com barata, com lagartixa, com insetos no geral, com besouro. É muito comum a pessoa sair correndo do lugar e sair gritando e tudo mais, e isso ainda não ser uma fobia. Pode ser. A pessoa com fobia, ela é incapaz de pensar, ela não estaria nesse local, assim, vamos dizer assim. É algo mais forte e mais importante que isso. Entende? Então, assim, por que você deveria identificar? Por que é interessante que você saiba se você tem fobia ou não? Porque, assim, se você tem a fobia, a boa notícia é que existe tratamento. E de uma maneira muito mais rápida, sem necessidade de enfrentamento, porque é uma das coisas que eu não gosto muito, existem terapias que promovem esse enfrentamento. Isso não é muito legal, o paciente mesmo não quer, as pessoas não querem, mas existe uma solução que você não tem necessidade de enfrentamento. Nós vamos falar sobre ela no final. Tá? Então, assim, é importante você identificar que você tem a fobia, por quê? Porque muita gente tem a fobia e não sabe que tem a fobia. Como tem essa fobia já há muito tempo, não sabe que tem a fobia. Então, vocês já ouviram falar aquela frase, né? Assim, que é preciso sair da ilha para saber que você estava na ilha. Ou aquela outra frase que fala que o peixe não sabe que existe água, porque ele está imerso naquilo o tempo todo. Então você já só sabe que você tem fobia, muitas vezes, quando você para pensar, alguém conta para você, ou quando você se cura da fobia. Então, que foi o meu caso. Eu já tive fobia. Eu tive fobia. E eu me curei da minha fobia. Então eu já tive dos dois lados. Eu sei como o lado de quem tem fobia, e hoje eu estou desse lado. Então eu sei muito bem diferenciar o medo da fobia. Por isso eu consigo explicar. Eu consigo explicar não só porque eu estudei sobre isso, mas porque eu vivenciei isso. Então, o meu objeto fóbico... Pô, boa noite, Vinícius. Obrigado. Um abraço. O objeto fóbico na qual eu tinha fobia, eu continuo tendo medo, mas eu não tenho fobia. Se eu imagino isso, isso não me causa nada.
Então isso não pode ser fobia. Ok? Agora, se eu encontrar, eu vou ter medo. Tá? Porque é um animal que causa medo em todo mundo. Mas para mim foi, durante um período da minha vida, foi fobia. E eu sofri muito com isso. E eu também fui discriminado por até mesmo por profissionais, tá? Dizendo que era bobagem e que isso é coisa da minha cabeça e tudo mais. Então eu sei o que vocês passam, eu sei o que você que tem fobia passa. Eu já passei por isso. E eu tô aqui para mostrar que você não precisa passar por isso. Você não precisa viver dessa maneira. Então, assim, as pessoas que têm fobia, para você ter uma ideia, que diferenciam do medo, por exemplo, a fobia, na verdade, ela aprisiona muitas pessoas, né? Então, por exemplo, eu listei algumas coisas aqui do que as pessoas com fobia simplesmente não conseguem fazer, ou fazem com muito sofrimento. Viajar, por exemplo, dependendo da fobia que a pessoa tem, ela não consegue viajar. Ou ela vai com muito sofrimento. É aquela pessoa que dá trabalho no avião, sabe? Então, as pessoas acham que é uma bobagem e isso não existe, é só você não sabe o que está acontecendo e tentam racionalizar para a pessoa. Você sabe, por exemplo, quem tem fobia de avião, você sabia que o avião é uma dos meios de transporte mais seguros que existem? Cara, você falar isso para quem tem fobia de avião, tanto faz, ela já sabe disso. Mas o medo, nesse caso, não está a nível consciente. Ela está a nível subconsciente, que não tem contato com o consciente. Então não adianta você explicar e querer, de maneira consciente, explicar para essa pessoa que aquilo não tem perigo, porque isso simplesmente não vai funcionar. Então, assim, para quem, por exemplo, tem medo de avião, viajar é impossível, tá? Cuidar da saúde. Existem certas fobias que impedem as pessoas de cuidar da saúde. Por exemplo, a fobia de agulha. Quem tem fobia de agulha não consegue fazer um exame de sangue, não consegue fazer um check-up. Quem tem fobia, a síndrome do jaleco branco, que é a fobia de mensurar a pressão, também não consegue cuidar da saúde. Então veja que, assim como eu dei o exemplo da tuberculose, e muita gente deve ter falado, nossa, mas acho que ele exagerou, porque tuberculose mata. Fobia também. Vocês sabiam disso? Não de maneira direta, mas indiretamente. Se você não é capaz, se você não consegue cuidar da sua saúde ou se prevenir de uma doença fazendo check-up ou fazer exame e tudo mais, você corre o risco de ter alguma coisa e não descobrir ou descobrir de maneira tardia. Então, secundariamente, existe o risco da fobia. Fobia pode matar. Ok? Bom, basicamente, ter vida social, existe a fobia social, tá? Que a pessoa não consegue socializar, então a vida social dela absolutamente inexiste. E imagina as consequências que isso traz para a vida da pessoa que não consegue ter uma vida social. Ela gostaria muito que acontecesse, mas só de imaginar, de ter uma rodinha de pessoas, ela já entra em parafuso. Outra que é muito comum, que a fobia traz para as pessoas, é a pessoa que não consegue se apresentar em público. Não consegue falar em público, que não consegue falar para mais do que 3 ou 4 pessoas. Se ela é o centro das atenções, isso é impossível para ela. Então ela pode perder oportunidade de emprego, ela pode perder ascensão no emprego, né? Então assim, ela não consegue ascender no emprego muitas vezes, porque dependendo do emprego você precisa apresentar projetos, se apresentar, né? No geral. Então isso traz muito prejuízo para essa pessoa, né? Então, as pessoas com fobia, elas perdem o poder de escolha. Então ela acaba não conseguindo escolher nem o lugar que ela mora. Vou dar um exemplo aqui, eu tive uma paciente que ela tinha fobia de aranha, aracnofobia. E ela já tinha mudado de casa, ela mudou de casa 3 vezes. Na minha live sobre aracnofobia, que tem no meu canal,
Eu fiz uma entrevista com ela, porque ela já foi tratada e hoje tá tudo bem. Hoje ela pega aranhinhas de brinquedo na mão e tal. Mas veja, tinha uma aranhinha no banheiro, nem era grande. Ela mudou de casa 3 vezes. Você vê o tamanho desta fobia, porque ela não podia imaginar que existia uma fobia na casa dela. Sabe aquela história, na minha casa, ou eu, ou a aranha? Ela levou a sério essa história. Ela realmente saiu de casa. Então vejam quão forte é essa fobia. Ela passou muitos anos dormindo de cócoras, muito encolhida e coberta, porque ela achou que as aranhas iam subir na cama dela. Mas nem tinha aranha. E hoje ela está completamente curada, sem precisar enfrentar uma aranha para ser curada. Ela foi curada antes de ter contato com a aranha. E hoje ela já viu aranha de verdade, não só de brinquedo, e ela se sentiu ok, como qualquer outra pessoa. E ela não precisou enfrentar a aranha para isso. Entende? Então, assim, ela não escolhia onde ela morava. Por quê? Porque se tiver aranha, eu não posso morar. Outra paciente minha, que também era geralmente de inseto, ela tinha fobia de lagartixa. Então, por exemplo, é uma pessoa que não consegue visitar um sítio. Porque a chance disso acontecer é muito alta. Uma casa de praia, de veraneio, muita umidade. A chance de ter ali uma lagartixa é maior. Então, essa pessoa simplesmente não pode, ela perde a opção de escolha. Então, veja, eu não posso ir para o campo, eu não posso ir para a praia. Eu vou para onde? As opções de viagem se tornam muito reduzidas. E essas pessoas... Então, esse é o motivo pelo qual você deveria resolver a sua fobia. Olha a quantidade de coisas que você está perdendo. Né? E assim, qual é a consequência de você ver fobia em todo lugar e todo mundo meio que tendo fobia, teoricamente, como foi nessa trend aí? Todo mundo está respondendo alguma coisa, seja lá o que for. O que ela tem um pouco mais de medo, ela coloca lá como fobia. Qual que é a consequência disso? Primeiro, a banalização da fobia. Ela fica banalizada. Se todo mundo tem fobia, é uma coisa natural e você não vê as pessoas sofrendo, na verdade. Elas simplesmente têm fobia e tá tudo bem. E não é assim, fobia não é assim. Isso não é fobia. Então a banalização da fobia, que é justamente o que eu venho brigando contra, é o que pode acontecer quando isso acontece. Né? Então essas pessoas que realmente têm fobia, elas se sentem desprezadas, assim, se sentem menosprezadas, na verdade. Porque elas enxergam outras pessoas. Todo mundo tem fobia, as pessoas não sentem o que eu sinto é muito mais forte. Então ela começa a se sentir menor, menosprezada por isso. Ela fica confusa. Será que o que eu tenho é fobia? O que eu tenho? Será que eu estou ficando louco? Será que eu estou ficando louca? Enfim. Então, isso é um grande problema, né? E elas são, ao mesmo tempo, as pessoas que sofrem com fobia, frequentemente são ridicularizadas. Frequentemente, as pessoas que sofrem com fobia, elas cansam de ouvir de amigos, de familiares, até mesmo de profissional da saúde, de que o problema dela é o problema da cabeça dela. É mesmo, só que é uma patologia. Não é uma bobagem. Não é uma frescura. Bom, vocês imaginam, se hoje em dia se fala que depressão é frescura, imagina o que não se fala para quem sofre com fobia. E eu tô aqui justamente para mostrar que não. Fobia é uma coisa séria. Não é bobagem. Então, assim, você não precisa se sentir assim. Você que sofre com fobia, você não precisa se sentir assim. Nós temos que entender que a fobia é uma patologia, é uma doença. E não está no seu controle vencer isso sozinho ou sozinha. Então, você que sofre com fobia, saiba que a fobia, a sua crise de fobia ou algo que você sente, é automático. Você não tem culpa disso. Você não está ficando louco, você não está ficando louca. Isso é uma patologia e isso é automático.
Você não consegue resolver isso sozinho. Isso é uma programação. A sua mente está tentando te proteger de algo que ela entende que esteja acontecendo. E que você está passando por um perigo que você, na verdade, não está passando. Então é uma autoproteção, uma autoproteção desnecessária, vamos dizer assim. Vamos supor que a cerca elétrica toca, mas não era o bandido, sabe? A cerca elétrica fica muito sensível, ela passa um caminhão na rua, ela toca o alarme, mas quando você vai olhar não tem nada lá fora. Aí você desliga o alarme, aí vem uma folha, bate na cerca elétrica e toca o alarme novamente. Ou seja, o alarme está muito sensível e ele toca em momentos que não era para tocar. E assim, qual que é o jeito errado de você lidar com isso nessa situação? Então, primeiro, se esconder com desculpas ou menosprezar o que você sente por vergonha. Porque a pessoa já ouviu tanto por aí e quando ela sai da situação, aquilo faz tão pouco sentido que ela acaba sentindo vergonha do que ela sente. E você não precisa sentir vergonha. Esse é um jeito errado de você lidar com a sua fobia. É fugindo, é desviando do objeto fóbico ou simplesmente não vendo, fugindo mesmo. Isso é um jeito errado. Então nem o 8 nem o 80, nem fugir, mas ao mesmo tempo eu não recomendo que você enfrente sozinho. Sabe aquela coisa de estar com medo, vai com medo mesmo? Não, não vai com medo mesmo. Se isso for fobia, você não vá, porque você vai perder. A sua mente subconsciente vai te proteger, ela é muito mais forte do que o seu racional, então por mais que você tenha força de vontade, você não vai ganhar, e ela vai reforçar a sua crença, e isso vira um ciclo vicioso, e você até aumenta a sua fobia ou desenvolve outras fobias. Então, enfrentamento de uma vez, assim, como se fosse eu corajoso ou a corajosa, mas também não fugir. Então, esses dois extremos não são a maneira mais adequada de lidar com a fobia. E então, qual que é o jeito certo de lidar com isso? Bom, o jeito mais... Tem muito jeito certo de lidar com isso, mas eu penso num jeito mais prático, mais rápido, porque como eu já tive e sei como é a fobia, eu sei que quem tem fobia tem pressa. A fobia é muito parecido com quem tem dor, sofre com dor, porque é algo que te machuca. Então você não dá para ficar fazendo terapias muito longas ou sendo exposto gradualmente ao objeto fóbico. Isso precisa ser um pouco mais certeiro, mais rápido e sem necessidade de enfrentamento, se possível. E isso existe. Existe um método que eu desenvolvi depois que eu tratei a minha fobia, chamado método EF4, que é o que eu falo aqui frequentemente. Eu juntei pedaços de vários tipos de tratamentos específicos para fobia, os que mais funcionam, fiz uma mescla e saiu o tratamento da fobia que eu conheço, pelo menos o que eu conheço, mais otimizado, mais rápido, mais eficiente que existe. Se alguém conhece, pode dar o nome aqui, porque eu não conheço outro. Existe também um grupo que eu montei. Quem está aqui a primeira vez, ouve isso com carinho. Eu montei um grupo no WhatsApp chamado 2024 Livre da Fobia. Ele é autoexplicativo. Então, se você tem a fobia e você quer saber mais sobre isso e agora entender que isso é uma patologia, ter contato mais direto comigo, receber conteúdo e, principalmente, uma oportunidade que vai acontecer no comecinho de 2024, mas só para as pessoas que vão estar dentro desse grupo, eu recomendo que você entre nesse grupo do WhatsApp. O link desse grupo está na minha bio, no Instagram ou na descrição do YouTube. Ok? Clica lá, entra nesse grupo, que lá você vai receber tudo isso e você vai poder participar dessa oportunidade que vai acontecer no começo de 2024. Como nós vimos aqui, a fobia não é brincadeira. E ela não pode ser tratada como brincadeira. Só que é importante deixar claro que fobia é uma doença. Fobia é uma patologia emocional. E ela tem que ser tratada dessa maneira. Não pode ser tratada como brincadeira, como algo banal. Nós não podemos banalizar a fobia.
Outra coisa que nós vimos hoje, não, nem todo mundo tem fobia. Então, se alguém aqui ainda achava que todo mundo tem algum tipo de fobia, todas as pessoas têm algum tipo de fobia, isso é uma generalização, e como qualquer generalização, ela é burra. Não que as pessoas sejam burras, tá? Porque ninguém é obrigado a saber de nada. Eu sou. As pessoas não. Eu tô aqui para passar essa informação. Entende? Então, não são todas as pessoas que sofrem com fobia. Ponto. Ok? Tem pessoas que têm só medo. E tudo bem, medo é legítimo e tem que existir. Faz parte das nossas emoções. Eu acho que já ficou clara a diferença entre medo e fobia. A fobia não é medo e ela precisa de tratamento. Sem tratamento, você não se livra da fobia. Então, a maior dica é, se você imagina, sem estar passando pela situação, e isso te traz um desconforto de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é um desconforto extremo, se é um desconforto acima da metade, provavelmente tem grande chance de ser fobia. E eu estou aqui pronto para ajudar quem realmente quer ser ajudado. Então nós vamos ter uma oportunidade no começo do ano, e se eu fosse você, eu não perdia. Entra lá no grupo, clica depois dessa live, no link da minha bio, e entra no grupo que você não vai se arrepender. Gente, uma boa noite, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!